que é Gênesis capítulo 7, versículos 21, 22, 23, 24, diz assim: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, de todo o homem, e tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, não houve salvação ali fora da arca. Hoje não há salvação fora de Cristo. Jesus disse: eu sou não é mais vogal, é o artigo definido, quer dizer, ele é o caminho, não tem outro caminho. Então nós temos que fazer com que a nossa família, ela entre na arca, não, ela encontre Jesus, ela tenha um encontro com Jesus. E como é que vai ser? Através de nós. Agora estamos mostrando Zacarias 4:6, não é por força nem por violência. Zacarias capítulo 4. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. O último é Malaquias, o penúltimo é Zacarias, 4:6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é por força nem por violência. Como é que é isso? Nós vamos aprender uma coisa. O Senhor Jesus falou em João capítulo, isso é muito importante para nós, João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, nós precisamos dele, não é por força nem por violência. Por exemplo, eu dei um exemplo de uma senhora, eu posso dar que é pessoa bem conhecida, até pai de pastor, e ela contou como é que foi numa luta que ela passou com a filha dela. Ela tinha uma filha, tem a filha, hoje ela é convertida, mas não era na época a filha não. E ela vinha para a igreja, lá na Praça da Sé. E naquela época ela tinha um Del Rey. Sabe o que é um Del Rey? Em 88 era um carrão, pessoal, era o carro da moda, né? Pessoal, os jovens não conhecem Del Rey não, né? Você conhece o Del Rey? Você conheceu o Del Rey? Você conhece o Del Rey? Você conheceu o Del Rey? Então, mas é um carro forte Del Rey. Sempre tem um rapaz que ele é inteligente, ele vai lá, assim, mostra, né? Não é você não, Gabriel, não falei com você. Você não se mete onde ninguém não está sendo chamado, entenda? Já vê ali o que ele fazer. Aí ela emprestava, ela ia para a igreja, e a filha dela tinha 16 anos naquela época. Aí ela falava assim: filha, vamos na igreja, mamãe deixa você ir dirigindo o carro dela. Olha que crime, entregar um carro não habilitado a uma pessoa não habilitada, de menor, é crime, né? E tudo, mas ela fazia isso, tadinha, querendo o quê? Subornar a filha. Vamos na igreja que mamãe deixa você dirigir. Não funcionou. Tempos depois só que ela se converteu. Naquela época, se dependesse, ela não teria se convertido. Então a mesma coisa somos nós. Não é por força nem por violência, é obra do Espírito. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ele vai ensinar você como ganhar a família para Jesus. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, as mensagens, as pregações que você ouve, Deus vai te lembrar. Ainda em João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós precisamos, o Espírito Santo vai nos guiar na palavra. O Espírito Santo nos capacita, Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vamos lá, pessoal? E ser-me-eis testemunhas. A palavra virtude é poder. O poder de Deus em nós nos capacita a ser testemunhas, porque Ele vai trabalhar conosco, Ele vai nos ensinar todas as coisas, Ele vai nos guiar em toda a palavra, e essa virtude desse poder dele é que faz isso, a você ser testemunha do Evangelho,
tanto a ser assim, Jerusalém é a nossa casa, em toda a Judéia é a nossa parentela, e sabe onde for, você é uma testemunha do Evangelho. Mas não pense que às vezes é tão fácil. Estamos vendo o caso de Davi, o rei Davi. Ele foi ungido pelo Espírito Santo com óleo no meio dos seus irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de quem? Do Senhor se apoderou de Davi. Basta para nós. Então ele foi ungido com óleo no meio dos seus irmãos. Os seus irmãos não creram muito na unção, não. Como as pessoas também não acreditam na nossa conversão, quando nós aceitamos a Jesus. O Davi foi para o campo de batalha para saber notícia dos seus irmãos. O papai dele disse: meu filho, teus irmãos mais velhos estão lá, vão saber como é que está o Eliabe, como é que está o Abinadab, o Samar, leva aqui um pão para eles, leva um queijo e aproveita, leva para o capitão da guarda também, um presentinho para eles, né? Aí vai, e Davi foi. Quando o Davi chegou lá, ele ouviu aqueles impropérios, aquelas ofensas do gigante Golias contra os soldados de Israel. Disse: mas ninguém vai fazer nada. Mas quem vai enfrentar esse grandalhão? O Davi disse: eu vou. Quando o irmão dele ouviu isso, capítulo 17, versículo 28, diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Quer dizer, tinha uma coisa entre eles. Mas qual é a mensagem aqui? Mesmo Davi tendo sido ungido com óleo e o Espírito Santo ter se apoderado dele, os irmãos não acreditavam nele. Os irmãos notaram aqui o que o Eliabe achava para Davi um irmão só, o menino novo, né, o caçula metido a besta lá, e tudo bem. Mas esse Eliabe, ele viu quando Davi derrubou o gigante Golias. Ele ouviu quando Davi disse: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ele viu tudo. E vendo isso, percebendo depois, eles notaram que o Davi era de Deus. Lá no capítulo 22, houve a perseguição de Saul a Davi, por inveja. Mas o que aconteceu? O que eu quero passar para você? Uma coisa muito bonita. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E o ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para ali com ele. Vamos repetir: quem ouviu? Quem ouviu? Seus irmãos e toda a casa de seu pai. Agora, os irmãos entenderam que ele era um homem de Deus e foram ter com ele. Então, a mesma coisa conosco. No começo, eles não aceitam, mas com o tempo eles vão notando que nós estamos andando com Deus. Com o tempo eles vão notando que nós estamos andando com Cristo. Mas se você acha que Davi é pouco, vamos ver o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Capítulo 3, desculpe, fui querer aqui olhar uma coisa, não adianta assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Quer dizer, eu não posso ser o pastor e roubar, mas tenho que comandar o culto, né? Então, Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João punha-se-lhe, dizendo: eu quero ser batizado por ti, e tu vens a mim. João era um profeta, era um homem de Deus, sabia quem ele estava aí diante dele. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo com fome vindo sobre eles. Então, preste atenção, Jesus estava como homem ele precisou ser batizado nas águas, como homem ele precisou receber o Espírito Santo. Vocês estão vendo isso? Aí Jesus começou a se revelar ao mundo, aos seus discípulos, mas a família dele não aceitava. Vamos para o Marcos, que é depois de Mateus, logo no início, no capítulo 3, versículos 21 e 20 e 21. Olha o que diz. Capítulo 3, versículo 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão,
de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o quê, pessoal? O prender, porque diziam estar fora de si. Os parentes de Jesus achavam que ele estava fanático. Isso acontece um pouco com a gente, não acontece? Família acha que estamos fanáticos, estamos doidos. Eu contei a história, vocês já ouviram? 2 primos. Um se tornou até pregador do Evangelho. E o outro primo, que quando viu o primo desse converter, ficou com muita raiva, porque ele era colega de balada, de noitadas, né? Ele disse, quando alguém falar de Jesus, rapaz, não faz negócio de crente comigo não, que eu odeio negócio de crente, porque esses crentes tiraram o meu colega, o meu parceiro, o meu primo, que ia para noitadas comigo, meu parça. Mas com o tempo, ele começou a notar o quê? Que aquele primo dele, crente, careta, estava sempre feliz, estava sempre alegre. Não, irmãozinho, você está não, tá bom assim, irmã, pode deixar, por favor. Deixa, por gentileza. Deixa, por gentileza, tá bom? Então, aí começou, entenda bem, foi muito bonito, ele começou a ver as atitudes dele, como é que ele estava na igreja. Aí ele começou a notar que aquele irmão, aquele primo careta, aquele primo crente, estava muito mais feliz do que ele. O que aconteceu? Ele acabou indo para a igreja também. Então somos nós, não é por força nem por violência. Jesus então não foi aceito. Mais ainda, em João capítulo 7, olha o que diz a Bíblia para nós, João capítulo 7. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima à festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Atenção, pessoal, vamos ler juntos? Versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem seus irmãos acreditavam nele, viu? Uns queriam até prender, ele estava louco, e esse está dizendo aqui, nem seus irmãos acreditavam nele. Somos nós também, somos nós, e ainda falavam dele, às vezes falam de você, capítulo 7, ainda versículo 12, às vezes falam da igreja, às vezes falam no pastor, versículo 12, e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Quer dizer, olha que luta, né? Jesus, tudo isso teve que passar, mas ele não forçava nada. O que nós estamos vendo? Não é por força nem por violência, é pela obra do Espírito. Por isso que você precisa de vir para a igreja aos domingos, que é dia do Senhor. Aquela comunhão com o Espírito Santo é muito importante. No seu dia a dia, a sua oração a Deus, Deus, eu quero ser dirigido pelo teu Espírito, eu quero andar de acordo com a tua palavra, que é necessário. Então é a obra do Espírito Santo que vai atrair a nós. Eles vão ver a transformação que Deus opera em nós, que o Espírito de Deus habita em nós. E eles, então, os irmãos de Jesus, lá na frente, Atos, depois de João é Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículos 13 e 14. 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Só faltou aqui não estava Judas Iscariote, já tinha saído. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, vamos lá, pessoal, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora, os irmãos que não aceitavam, que não criam nele, agora não. Agora, olha, o seu irmão ressuscitou. Talvez quando morreu na cruz, viu, fanatismo, não, mas eles ficaram sabendo, eles viram Jesus curando os enfermos. Mas qual é a mensagem, pastor Jaime? Nós temos que andar com Deus e mostrar às pessoas sem força, sem violência, quer dizer, sem suborno, quer dizer, sem oferecer algo em conta, sem forçar a situação, né? Mostrar que isso não é trocando de roupa. Havia muito no meio pentecostal isso, as pessoas se tornavam crentes, aí tinha a roupa de crente, não é verdade? Não, claro, nós nos vestimos decentemente, entendimento cristão se fizer, mas as pessoas começaram a fazer isso, mostrar o poder de Deus, mostrar a vida de Deus, e as pessoas começaram a entender então que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Davi,
Os irmãos começaram a notar, peraí, Deus usou Davi, Davi é usado. Aí eles entenderam que Deus estava com Davi. O Senhor Jesus, os irmãos não acreditaram, não, ele está querendo se passar, que é especial, que ele é diferente, não sei mais o que, e eles começaram a ver. É isso que é a mensagem de hoje, ande com o Espírito Santo. Peça a Deus, Deus, eu quero ser testemunha do Senhor, porque o Espírito Santo vai te ensinar tudo, na cura, na libertação, no caráter, na misericórdia, no perdão, entenda bem, ele vai ensinar todas as coisas para você, ele deve ensinar tudo para você, mas é necessário que você se envolva com o Espírito Santo. Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar agora, fiquem de pé, por favor. A primeira oração, entenda bem, é se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Sabe por quê? A salvação, meu irmão, é para todos, e a vida passa rápido aqui. Eu sempre brinco com as pessoas que um dia desse eu ia fazer 25, já fiz 65, 40 anos, mas quando a gente ri assim, pergunta quem tem minha idade se 40 anos não foi ontem para nós, passou rápido. O tempo passa rápido, e um dia você vai ser tirado desse mundo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Anda com Deus, Jesus entra na minha vida. Para você ser salvo, você tem que crer no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que ele morreu pelos seus pecados. Você tem que crer que Jesus venceu o inferno, e a mão diga para ele, Jesus me salve, ele vai te salvar. Se você já tem a salvação, você vai dizer, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoe, e ele vai te perdoar. Depois nós oramos pela família. Fecha os olhos, por favor. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, na terceira reunião de hoje. E Deus, a chance de quem não é salvo ser salvo agora, passar para o Evangelho, passar para a vida eterna. Aí depois a família virá, porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Creia. E peça a Jesus, entra na minha vida. Me salva, Jesus. Você tem que crer no coração que ele morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos. E você deve para ele, me salve, ele vai te salvar. E se você já tem a salvação, você deve dizer, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa. E ele vai te perdoar. Agora eu oro pela sua família, para expulsar o mal, porque Jesus disse, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Jesus é uma família que está sendo atormentada por uma doença, que está tirando a paz da família. É uma pessoa com câncer, é uma pessoa que teve, Deus, um infarto, um derrame, é uma pessoa que está no hospital, é uma pessoa da família que está perturbada, que está com uma depressão forte, que não sai mais de casa, é alguém que está no alcoolismo, é alguém que está nas drogas, é alguém que está de cabeça virada. Eu uno a minha fé com a fé deles, para mandar o mal sair dessa casa. Eu uno a minha fé com a fé de todos, levanto a minha voz na autoridade, levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus. Eu digo, Satanás, solte a família desse homem, solte a família dessa mulher, saia da vida conjugal, saia da vida do viciado, saia da vida do doente, sai dessa, pega a sua doença, pega a sua enfermidade e o seu câncer e sai daquela pessoa da família, e saia no nome de Jesus. Pega a sua loucura, a sua demência, pega a sua esquizofrenia, pega a sua depressão, o seu pânico e saia agora. Sai da casa deste homem, dessa mulher, demônio que tem atuado na mente, desvirtuando a mente dos familiares. Pessoas começaram a entrar em confusão, pessoas que da noite para o dia mudaram de personalidade. Vamos, demônio, sai do marido, sai da esposa, sai do filho, da filha, é para sair agora. O demônio da confusão, o demônio das brigas no lar, demônio que não deixa o marido ser feliz com a esposa ser feliz com o marido, é para sair agora. O demônio da rebeldia, solte os filhos dessa pessoa agora. Nós estamos mandando o demônio que entrou com o vício, é o vício da heroína, é o vício do alcoolismo, é o vício do jogo, é o vício da prostituição, tem que sair agora. Ah, meu Deus, vai fazendo a limpeza total e completa. E você, Satanás, que foi mandado por obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, trabalhos que foram feitos para destruir a casa dessa pessoa, para destruir a saúde, para destruir a moral dessa pessoa, para destruir a reputação deste homem, dessa mulher. Nós estamos anulando a sua obra e nós estamos mandando, saia, em nome de Jesus. Sai o vício, sai a doença, sai a miséria, saia toda amarração, toda perturbação, vai embora em nome de Jesus.